Vivemos uma época de intensa troca de informações, uma mistura fantástica de linguagens e tecnologias de comunicação. As cidades são verdadeiros murais a céu aberto de palavras, símbolos, sinais. Estamos cercados de escritos por todos os lados. A escrita está tão presente no nosso dia a dia que mal conseguimos perceber a grandiosidade dessa invenção humana. Realmente, é difícil imaginar como seria o nosso mundo sem ela. A escrita é importante para a gente saber onde a gente está, para a gente saber ler endereços. O que a gente ia fazer para deixar um recado para alguém, para saber o nome de uma loja? Fazia gesto assim, né? Mímica. É difícil imaginar sem a tecnologia, imagine sem a escrita, né? Porque sem escrita, onde você estaria agora? Você viveria na Idade da Pedra, né? Sinais de fumaça, sons de tambores. Sinais com as mãos. O homem criou formas de se comunicar à distância, mas eram imprecisas e duravam pouco. As primeiras anotações do pensamento são do tempo do homem das cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Riscos e desenhos nas paredes e rochas. O homem percebeu que podia associar imagens a uma ideia. Você olhando para esses desenhos hoje, para essa escrita rupestre, você até pensa que elas são desenhos meio infantis, né? Então você tem figuras humanas, que é perna, braço, corpo, uma cabeça, você tem figuras de animais, e é um conjunto de desenhos. Dificilmente na escrita rupestre você tem uma figura sozinha, você tem um conjunto de figuras, e o grande desafio é a gente saber o que isso queria dizer. A escrita rupestre foi substituída pela ideográfica, onde cada sinal representava uma determinada ideia ou palavra. O que interessa aqui, eu acredito, é a gente ficar com a ideia de que um segundo momento da escrita é esse momento em que você tem sinais que representam coisas. Então você tem lá uma bolinha com duas hastes, você supõe que aquilo seja um boi. A escrita ideográfica foi inventada por vários povos, em diferentes regiões, em diferentes épocas. Os sumérios cunhavam os sinais em argila úmida que depois secavam ao sol. Os egípcios usavam um papel que fabricavam a partir de uma planta chamada papiro. Na China, os primeiros ideogramas eram escritos com pincel sobre cerâmica. Há cerca de 3.000 anos, os fenícios inventaram um terceiro tipo de escrita que se expandiu por toda a Europa e dominou o mundo ocidental, a escrita fonética. Em vez de representar uma ideia ou palavra, o sinal passa a representar o som de cada letra da palavra. Eles criaram sinais para as consoantes. Esse alfabeto foi incrementado pelos gregos, que inventaram sinais para as vogais. Dessa forma, a escrita tornou-se a tradução do pensamento formulado em palavras. Então, não é mais um sinal qualquer que representa a coisa. O sinal representa a voz que fala a coisa. O sinal representa a palavra que indica a coisa. Então, em vez de você desenhar o boizinho, você vai inventar formas de reproduzir os sons da voz humana, que são os sons que constituem a palavra boi, né? Então você tem o e você tem o i. Aí você fala boi. Com um número limitado de letras, é possível escrever um número ilimitado de palavras, expor por escrito pensamentos e produzir conhecimentos a partir de fontes escritas. Este é um momento importante da história da escrita, a invenção de um alfabeto que expressa sons individuais por meio de sinais escritos. Da invenção desse alfabeto até hoje, nada de novo surgiu que alterasse a estrutura básica da escrita. Mas mudanças importantes ocorreram sim, nos suportes onde se escreve e nas ferramentas usadas para escrever. Das tábuas de argila e rolos de papiro, passamos pelo livro e chegamos às telas digitais. A pena de ave foi substituída por lápis e canetas, por máquinas de escrever. E hoje, com o computador, usamos um teclado. Ao longo da história, a escrita sempre foi uma forma de poder. Por centenas de anos, foi privilégio de imperadores, nobres e sacerdotes.
A escrita sempre foi uma forma de selecionar as informações que podiam ser difundidas, de selecionar quem podia ler que informações. E nesse aspecto, a escrita, ela por um lado é um objeto de desejo muito grande e por outro lado ela é um objeto de temor muito grande. Só depois da Idade Média, a alfabetização começou a se difundir entre as camadas mais pobres. A invenção do alemão Gutenberg, uma máquina com letras individuais móveis, possibilitou a multiplicação de impressos, barateou custos e contribuiu para popularizar a escrita. Eu acho que a grande conquista foi uma regularidade muito grande. Então, todo M era M, todo N era N, não havia possibilidade de ser diferente. Já o mundo contemporâneo é marcado pela invenção de novas mídias, a fotografia, o cinema, o rádio e a televisão. Uma linguagem se mistura com a outra e abre novas possibilidades de se compor e formatar uma mensagem. São as novas tecnologias que exigem que a velha imprensa se modernize. Principalmente quando você começa a ter fotografias e quando você começa a poder acoplar a fotografia com o texto escrito. O computador ocupa lugar de destaque e mexe com a vida das pessoas. A escrita agora é digitalizada e abreviada ao máximo para se ganhar tempo. O texto longo dá lugar a blocos de informações e imagens. Essa dinâmica é o ritmo do mundo virtual que aproxima distâncias. E você tem a possibilidade de uma circulação que você não tinha com nenhuma das outras modalidades escritas, não é? Então, isto é algo que vai afetar, sobretudo, a questão literária, porque então você já tem contos que aparecem em blogs, blogs que são só de contos, homepages que são só de poemas. Se você pegar o Facebook, está cheio de poeta que põe poemas no Facebook. Então, esta questão da escrita digital, ela está transformando a esfera da produção literária naquilo que a produção literária tem de mais crítico, que é a circulação. Conviver com diferentes escritos, saber reconhecer o formato e a função de cada um são desafios do nosso tempo. Temos, por exemplo, a escrita pública, que serve como documento. Número da declaração de nascido vivo. 3055. Dessa vez é diferente para o seu filho, né? Coisa totalmente diferente. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas é bem legal. Temos a escrita jurídica, difícil para quem não é do ramo. O querelante, já qualificado nos autos do processo crime, em epígrafe. Temos um novo jeito veloz de conversar pela internet. Daí acaba, acho que, principalmente eliminando as vogais, né? A gente chega e escreve VC em vez de você. Mas também há textos que nunca saem de moda, como as cartas de amor. É incrível pensar o quanto estamos em sintonia, pois quando recebi a carta havia acabado de pensar em você. Foi lindo. Temos a escrita literária, que tem toque poético, que produz um tipo de emoção diferente, a emoção estética. A responsabilidade e o poder que derivam da leitura, tudo tem muito em comum comigo. Não estou sozinho. Realmente, quem tem um bom livro nas mãos nunca está sozinho. A palavra te leva ao seu próprio eu, lá ao seu fundo, compreender a si mesmo e, sobretudo, a compreender o outro. Ela é como assim aquele nevoeiro que fica na ponta da montanha. Ao mesmo tempo ela encobre e, ao mesmo tempo, ela, em alguns momentos, com o sol, ela revela. Então, ela é um mistério, ela é uma magia. Então, ela te encanta, ela te alumbra, ela te comove, ela te leva a se aproximar e se declarar para o outro. Isso é uma maravilha.